E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o assunto de hoje é a Revolução Socialista Chinesa. A China é um país asiático que passou por um processo histórico incrível. Saiu de uma monarquia para uma república socialista com uma democracia com características próprias. Economicamente, deixou de ser um país cuja população morria de fome para se tornar uma potência com um crescimento acelerado que ameaça a hegemonia atual dos Estados Unidos. Para entender como a China se tornou o país que é hoje, nós precisamos então ligar a nossa máquina da história e viajar no tempo. Vamos começar com o fim do século XIX. Nesse período, a China era uma monarquia e seu território contava com a presença das potências europeias imperialistas. Sim, estamos na época do imperialismo. E essa presença estrangeira gerou um sentimento nacionalista na população chinesa e isso causará tensões políticas e conflitos. Na verdade, a China já havia tido conflitos ao longo desse século, como a Guerra do Ópio, a Guerra Sino-Japonesa e a Guerra dos Boxers ao final, o que levou à perda de territórios e uma presença maciça de estrangeiros. E o nacionalismo que já citamos será um elemento que estimulará a luta pela expulsão deles. Virando para o século XX, em 1905 foi fundado o Partido Nacionalista, chamado Kuomintang. Ele foi fundado por Sun Yat-sen. Esse partido se opunha tanto à monarquia quanto à presença dos europeus no país. Avançando para 1911, ocorre então a Revolução de 1911, que põe fim à monarquia e assim a China se torna uma república, sob a liderança do governo provisório de Sun Yat-sen, que em 1912 transmitirá o poder para Yuan Shikai, que tentaria restaurar a monarquia durante um curto período. Entre 1916 e 1927 ocorrem diversos movimentos separatistas na China, onde muitas províncias começam a buscar a sua independência. Tudo isso sob a influência dos senhores da guerra, que eram militares com poder local. O Kuomintang então passa a oferecer resistência também a eles. Com a Revolução Russa de 1917 tendo obtido sucesso, os comunistas chineses ganham mais destaque e em 1921 também é formado o Partido Comunista Chinês, onde destacaremos um dos seus membros, Mao Tse-tung, que será um personagem importante no processo histórico chinês. De início, nacionalistas e comunistas tiveram uma relação pacífica com a intermediação da União Soviética, que fornecia armamentos aos nacionalistas. Porém, os comunistas eram submetidos ao Kuomintang e seu líder. Em 1925, Sun Yat-sen faleceu, e quem assume seu posto é Chiang Kai-shek, que continuou contando com o apoio dos comunistas até 1927. Porém, com o crescimento e fortalecimento dos comunistas no país, Chiang Kai-shek, agora mais próximo dos senhores da guerra a quem combatia, começou a tomar medidas para reprimi-los. Isso levará a China a uma guerra civil, de um lado os nacionalistas do Kuomintang e do outro os comunistas do Partido Comunista Chinês. Os conflitos ocorriam tanto nas cidades como no campo, e Chiang Kai-shek utilizou grande quantidade de recursos para vencer os comunistas, que se veem então obrigados a recuar. Entre 1934 e 1935, os comunistas realizam o que ficou conhecido como a Grande Marcha. Eles andaram 10.000 quilômetros, saindo de Jiangxi e Fujian e estabelecendo-se na região de Yan'an. Essa guerra civil seria temporariamente interrompida na década de 1930, com o surgimento de um inimigo comum, os japoneses. Sim, os japoneses começaram uma investida território chinês adentro, tomando territórios importantes como os da Manchúria em 1931 e com uma crescente hostilidade. Essa investida imperialista japonesa levará à declaração de guerra por parte do Japão
e em 1937 se inicia então a Segunda Guerra Sino-Japonesa, e nacionalistas e comunistas, apesar da rivalidade, se unem para combater o inimigo imperialista. Com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, o Japão foi derrotado e os líderes do Kuomintang e do Partido Comunista tentam se aproximar para formar um possível governo misto na China. Porém, as negociações não obtiveram êxito e a Guerra Civil reiniciou em 1946. Chiang Kai-shek recebeu apoio dos Estados Unidos. Porém, os comunistas haviam se fortalecido e ganhado forte apoio da população durante a guerra contra o Japão. Com isso, foram dominando várias regiões rurais e também ganhando influência nas cidades. Em 1949, Chiang Kai-shek abandonou o país e se refugiou na ilha de Formosa, onde hoje fica Taiwan. No mesmo ano, os comunistas proclamam a República Popular da China, cujo líder seria Mao Tse-tung. A China agora se tornara um país comunista, porém seria necessário reconstruí-lo. O país estava arrasado e a população morria de fome. Essas mudanças não ocorreram de fato durante o governo de Mao Tse-tung, que faleceu em 1976 e cuja administração foi marcada pela morte de milhões de chineses, com seu programa Grande Salto Adiante de 1958, que levou à escassez de alimentos no país, e a Revolução Cultural de 1966, que perseguiu e matou aqueles que faziam críticas ao regime ou eram partidários do capitalismo. Nesse contexto surge Deng Xiaoping, que era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Ele elaborará suas propostas de recuperação econômica, que ficaram conhecidas como Reforma e Abertura, e que entrariam em prática a partir de 1978. Ele decidiu praticar um socialismo de mercado, se abriu a investimentos estrangeiros, aumentou a produtividade agrícola, o que levou ao fim da fome no país, buscou industrializar o país e investiu em desenvolvimento tecnológico. Em 2001, a China passou a ser membro integrante da Organização Mundial do Comércio, o que impulsionou ainda mais a sua economia e capacidade de produção. Em 2008, estourou uma grave crise nos países ocidentais. O Brasil ainda sofre com os efeitos dessa crise, porém, para a China foi a oportunidade de se destacar como parceiro comercial de um grande número de países. O país passou a ser conhecido como a fábrica do mundo. A China conseguiu multiplicar sua economia desde a década de 1980 42 vezes, e apesar das previsões dos economistas indicarem uma desaceleração econômica futura, tudo indica que em 1930 a China ultrapassará os Estados Unidos, se tornando a maior potência mundial. Politicamente, a China possui uma democracia que tem características próprias, como dissemos no começo, com órgãos consultivos e deliberativos, porém ainda com uma política do partido único, o que talvez nós brasileiros não considerássemos como de fato democracia. Com uma centralização do poder nas mãos do atual presidente, Xi Jinping, forte monitoramento da população e com denúncia de desrespeito aos direitos humanos. A China acabou se tornando também um dos países com a pior qualidade do ar, devido aos altos índices de poluição, que tiveram um período de melhora durante a quarentena realizada graças à pandemia de coronavírus, mas que, com a retomada das atividades industriais, voltaram a subir. Sobre a pandemia, ela obrigou quase todos os países a entrar em quarentena, o que afetará suas economias. O mundo sentirá uma queda econômica generalizada. Porém, as previsões dão conta de que a China estará entre os poucos países com crescimento econômico em 2020. Ufa, que processo incrível, não é mesmo? Assista esse vídeo quantas vezes precisar e muito obrigado por se inscrever. Ative também as notificações, assim você poderá assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço, fui!